A investigação é uma abordagem de ensino-aprendizagem que está presente em todas as áreas do conhecimento. Você quer saber por que ela é tão abrangente? Você sabe o que torna uma aula investigativa? E quais são os mitos a serem superados sobre a investigação? Nesse vídeo, nós vamos mostrar para vocês que a investigação não é uma particularidade da área de ciências da natureza. Também vamos discutir o que é e o que não é uma aula investigativa. Então, se você quer aprender sobre esse assunto, deixe seu like e vem com a gente. Eu sou Andréia Ruisla e junto com a Ana Paula Teles, vamos ajudar você, professor e professora, a refletir sobre a sua prática e a buscar caminhos para transformar a educação. Então, se você gosta desses temas relacionados à educação e inovação, não deixe de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Então, a primeira reflexão que você deve fazer é: você tem noção de que, independente da sua área de conhecimento, a sua disciplina é uma ciência? Deixe aí nos comentários se você já tinha pensado sobre isso. Agora, se você nunca pensou sobre isso, existe uma comunidade internacional relacionada a pesquisadores da sua área que definem critérios para que o conhecimento seja construído e legitimado, ou seja, aceito por essa comunidade científica. E a investigação muitas vezes está envolvida nesse processo da construção do conhecimento da sua área. Mas em que consiste a investigação científica? Podemos dizer que a investigação tenta buscar respostas a perguntas elaboradas pelos pesquisadores, seja tendo como base assuntos que já foram pesquisados, mas aquele assunto ainda não se esgotou o conhecimento sobre ele, ou a partir de demandas que vêm da própria sociedade. Para responder a essas perguntas, os pesquisadores coletam e analisam dados. Esses dados podem ser produzidos pelo próprio pesquisador ou analisados a partir de um banco de dados, por exemplo. E a partir dessas análises, eles retomam as suas hipóteses e decidem se vão aceitá-las ou não, se elas são explicações plausíveis ou não para aquele assunto que está sendo estudado. Além disso, é fundamental que os pesquisadores comparem a sua pesquisa com a de outros pesquisadores. E esse diálogo entre os pesquisadores é fundamental para reforçar os conhecimentos já produzidos, para colocar em evidência os novos conhecimentos produzidos e também para definir as possibilidades do desenvolvimento dessa pesquisa, ou seja, que rumos ainda essa pesquisa pode tomar no futuro. E não para por aí. Não adianta você guardar o conhecimento só para você, não é verdade? Então, depois disso tudo, os pesquisadores ainda precisam publicar, divulgar, comunicar o seu conhecimento para as pessoas. Então, eles vão produzir artigos que são avaliados também por outros pesquisadores da área, e esse assunto também pode ser discutido em conferências, congressos, simpósios científicos. E você já pensou como a investigação pode facilitar a aprendizagem do seu conteúdo? Você consegue perceber que todas essas etapas da investigação podem levar as pessoas a desenvolver competências necessárias ao seu próprio desenvolvimento, como fazer perguntas, coletar e analisar dados, elaborar e testar hipóteses, pensar criticamente, argumentar, colaborar, trabalhar em equipe, respeitar diferentes concepções, comunicar informações, formular e resolver problemas e agir e tomar decisão de forma ética e responsável. A investigação, então, é uma abordagem que ajuda a aproximar o seu estudante dos processos, práticas e procedimentos da ciência. E dessa forma, você também contribui
para o desenvolvimento integral do seu estudante, de forma que você está capacitando a esse aluno de intervir e atuar na sociedade de forma responsável. Além disso, é uma ótima forma de você estimular o protagonismo estudantil e a autonomia dos estudantes e também de trabalhar com projetos interdisciplinares. A investigação também ajuda a você, professor, a atuar como mediador e a construir o conhecimento de forma coletiva. Então, esse tipo de aula não depende exclusivamente da exposição do conteúdo, em que você entrega todo o conhecimento pronto, acabado para o seu estudante. Assim, fica mais fácil entender por que a investigação é uma abordagem de ensino-aprendizagem que vai permear todas as áreas de conhecimento na BNCC. A capacidade de elaborar questões, analisar informação e comunicar resultados se relaciona muito à área de linguagens. A matemática muitas vezes vai fornecer argumentos para se fundamentar uma ou outra explicação para uma determinada questão, além de ajudar os alunos a representar os resultados encontrados. E as questões a serem investigadas podem ter relação tanto com a área de ciências da natureza ou com as ciências humanas, por exemplo. Mas afinal, o que é importante numa investigação na escola? Assim como as pesquisas desenvolvidas pela comunidade científica, é muito importante que os estudantes engajem-se com perguntas, que elaborem e avaliem hipóteses, que deem prioridade às evidências para sustentar suas afirmações, inclusive selecionar as hipóteses que serão aceitas ou não, que eles elaborem as suas explicações, dando prioridade a evidências, que comparem essas explicações com explicações alternativas e divulguem esse conhecimento. Então, essas 6 etapas nós vamos detalhar em outros vídeos, com exemplos que possam te inspirar para que você possa trabalhá-las nas suas salas de aula. Nesse processo, é super importante que você ajude os estudantes a terem um papel mais ativo em relação ao conhecimento, que eles consigam ver sentido na investigação. Então, envolva os seus alunos nessa investigação para que eles consigam perceber relações entre as práticas cotidianas e as práticas de ensino na escola. E também que essa investigação ela contribua para que haja mudança social. Porém, é muito comum, quando se fala em investigação na escola, que os professores pensem que a investigação precisa obrigatoriamente ter atividades experimentais, que os estudantes precisam ter total autonomia durante todo o processo, que todo o conteúdo deva ser trabalhado por meio da investigação, ou ainda que o objetivo é formar cientistas. Você já tinha relacionado a investigação a uma dessas possibilidades? Deixe aqui nos comentários. Pois é, esses são alguns mitos relacionados à investigação na escola. Você quer saber por quê? Com relação às atividades experimentais, por exemplo, é muito comum que essas sejam estruturadas na escola por meio de um roteiro com passo a passo. Normalmente espera-se um tipo de resposta certa. Ela é utilizada para comprovar um determinado fenômeno ou exemplificar uma teoria. E essa atividade prática, nesse formato, ela se distancia muito das práticas desenvolvidas na comunidade científica. Isso contribui para que os estudantes construam visões de ciência neutra, absoluta, em termos de ser uma verdade inquestionável, a histórica, ou seja, não sofre influência social do momento histórico. E são visões de ciências que a gente quer romper. E uma forma de fazer isso, promovendo atividades que se aproximem mais das práticas dos cientistas, é utilizar, por exemplo, dados coletados por outras pessoas. Por exemplo, pegar artigos que foram publicados na comunidade científica e adaptar a linguagem desses dados para que os estudantes possam analisá-los e
contrastar com as suas hipóteses para avaliar se elas podem ser aceitas ou não. No vídeo sobre coleta e análise de dados, nós demos mais exemplos e detalhes de como você pode fazer isso. Não deixe de assistir. Com relação à autonomia, o trabalho de Monfort e Lima, que foi publicado em 2007, ele traz exemplos de diferentes níveis de autonomia durante uma investigação. E você vai escolher qual nível de autonomia a ser trabalhado com seus estudantes, dependendo da familiaridade que eles têm em relação a desenvolver uma investigação e também de acordo com o tempo disponível. Se o tempo disponível é um fator limitante para você, dê prioridade às etapas relacionadas à construção de explicações fundamentadas em evidências e também a comparação entre as explicações e explicações alternativas. Porque esse processo de análise de evidências, de elaborar explicações, de comparar com outros tipos de explicações, elas contribuem de forma significativa para o desenvolvimento de pensamento crítico e habilidades comunicativas. Com relação a ensinar todo o conteúdo por meio da investigação, para que sua aula seja inovadora, essa ideia ela já destoa do conceito de inovação. Porque inovação é você fazer algo diferente ou trazer alguma novidade, né? Ou fazer alguma coisa de forma diferente. Então, a investigação ela tem que fazer parte do seu repertório, de um conjunto de metodologias e possibilidades para que você possa diversificar suas aulas. E por que isso é importante? Porque os estudantes são pessoas diferentes e também aprendem de formas diferentes. Então lembre-se, é fundamental diversificar as estratégias para que você inclua todos os estudantes nos processos de ensino e aprendizagem. E para finalizar, a investigação ela vai muito além do que formar futuros cientistas. É claro que pode acontecer de alguns estudantes se identificarem, com essa abordagem e querer seguir carreira científica, mas esse não é o principal objetivo. O principal objetivo é contribuir para a formação integral desses estudantes, para que eles sejam pessoas e cidadãos melhores. Pense, por exemplo, como que aprender a usar dados para sustentar as explicações é importante atualmente. Se a pessoa aprende que é importante as explicações serem fundamentadas, as fake news elas não vão ser disseminadas, porque elas não têm fundamento. Entendeu como que isso tem uma relação muito direta com a vida cotidiana? Para desenvolver a investigação, então, foque nas competências e nos níveis intelectuais e de autonomia dos estudantes. Como você pode perceber, essa foi só uma introdução sobre a investigação na escola. Para saber mais detalhes sobre cada etapa da investigação, não deixe de assistir a nossa playlist. Até mais!